E aí vocês me obrigam a gravar um vídeo sobre o São Paulo Futebol Clube. Sim, São Paulo perdeu para o Grêmio de 2-1. Não vou aqui analisar esse jogo, porque eu acho que é uma extraordinária perda de tempo. Acho que a essa altura do campeonato vale a gente reagir àquilo que comentaram a respeito da atual situação do São Paulo Futebol Clube. E eu estou falando sobre esse time que, por acaso, é o time pelo qual eu escolhi torcer, e eu preciso rever o meu consumo de substâncias ilícitas pesadas, porque esse é o tipo de escolha ruim que a gente faz na vida, muito ruim, pelo seguinte, porque lá atrás, quando mandaram o Crespo embora, depois, e aí eu tenho que recapitular um pouco mais, porque a gente teve presidente que estava roubando o clube e que foi destituído, ele recebeu o afastamento pela diretoria, pelo bando de cardeais que já estavam passando vergonha. Aí o senhor Harry assume, totalmente desatualizado, macumunado de alguma forma, não com os deslizes que o presidente anterior estava executando, mas alinhado com aquela diretoria. E ele manda o Crespo embora porque o Crespo mandou a real, dizendo que o São Paulo era um time sem estrutura, sem dinheiro, sem condições, sem organização, sem rumo, sem arenembeira. Não adianta o senhor Harry fingir que é o Minho e dizer que estava ofendidinho com o Crespo e mandar o Crespo embora quando o São Paulo estava na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Naquela época, eu disse, vamos voltar a conversar em setembro para ver o que acontece. Eu nem tinha este canal de vídeos, eu estava ainda no @Eduardo Moreira. Mas vamos voltar em setembro, vamos voltar a conversar sobre isso em setembro, que aí a gente vai ver qual que é a real de São Paulo. Nós estamos em agosto e olha só o que está acontecendo. São Paulo está na 12ª posição do Brasileiro. Eu estou defecando e me locomovendo para a Sul-Americana neste momento e já tem gente fazendo conta para saber se vai cair ou não. Então, tem 3 vídeos aqui da ESPN, do Sport Center BR, que é da ESPN. Eu espero que eles não derrubem este vídeo por conta dessas reações e desses comentários, até porque eu estou utilizando a plataforma vizinha, não estou utilizando o YouTube, ou o canal da ESPN no YouTube, ou até mesmo a transmissão de TV da ESPN para comentar sobre essas declarações, mas vamos dar uma olhada em como o desespero já está batendo e, por outro lado, tem a indignação, tem a raiva, tem a revolta e tem todos os elementos para, sei lá, a torcida virar as costas pro time, e nem acho que é só culpa dos atletas, tá? E, de novo, quem é que manda é que tem a maior culpa nisso. Mandou o Crespo embora para colocar o Roger como tampão e agora tem o Dorival Júnior. Essa vontade de amar a esposa traída, de amar o corno que o São Paulo tem, porque eu tenho minha raiva em relação ao Dorival Júnior porque ele abandonou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira, um São Paulo que já estava mais ou menos planejado, que tinha toda a esquematização, todo o planejamento estabelecido pelo Dorival, e aí ele deixa o time sem arenembeira, e olha onde nós estamos agora. E agora estamos na mão do Dorival para tentar salvar o São Paulo do rebaixamento. Eu quero começar pelo vídeo que me motivou a gravar este vídeo que você está assistindo, que é o vídeo do Chulapa, Serginho Chulapa, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, decidiu desabafar. E olha só o que ele falou. Eu não jogo mais, mas os torcedores estão aqui me criticando. A torcida do São Paulo é muito fundamental. Chulapa, acho que a culpa não é sua, tá? Eles estão te criticando porque eles não concordam com você. Mas o problema não é você, Chulapa. O problema é quem colocou esse povo todo, quem é que está gerenciando o São Paulo nesse momento, quem é que está fazendo o São Paulo ser rebaixado. Não é nada contra você, Chulapa. Número, não adianta protesto, nós temos que apoiar. Sul-Americano, tô nem aí terça-feira. Eu quero saber do brasileiro de permanecer na primeira divisão. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, olhando no olho de vocês aí dentro. Por isso que eu não vou. É, o Chulapa vai falar com a galera que está no São Paulo, com os diretores, com comissão técnica, com o treinador, com os jogadores. E assim, Chulapa,
Para a torcida, o que resta é protestar, porque torcedor não pode votar para presidente de São Paulo. Torcedor não pode escolher o treinador de São Paulo. Eu sei que o papel do torcedor é torcer, mas nesse momento, a revolta e a indignação são os movimentos mais do que naturais para a torcida. Diante do cenário apresentado, você quer que torça como? Quer que siga apoiando como? Não tem como, né? O resultado é esse. Os times que caíram 2 vezes, uma vez, deixaram cair para resolver o problema. A gente pode resolver o problema agora. Pode sim, porque ainda dá tempo, tá? Ainda tem campeonato para correr. E, numericamente falando, se olhar para a matemática pura e simples, não é para o São Paulo se desesperar, mas é para o São Paulo ligar o sinal de alerta vermelho com certeza. Ainda dá para se salvar do rebaixamento. A 12ª posição não é um desastre, mas como o time não entrega, como o time não produz, e vocês vão ver daqui a pouco a narrativa do Dorival Júnior de ficar colocando na conta do VAR e tudo mais, e que houve gol anulado ou gol pênalti não marcado, isso aí é uma desculpa pobre. Não dá para o São Paulo se agarrar a isso essa altura do campeonato. Mas dá tempo de recuperação sim. Para não cair, porque não resolve. Porque eles são burros. Chulapa, eles são burros, eles não resolvem porque eles são burros. Vocês vão deixar o time cair para poder resolver. Vão deixar o time cair para resolver. Não é que eles vão deixar, eles não têm capacidade e condições de salvar neste momento. Acho que é uma camada mais profunda do que deixar. É claro que ninguém quer cometer este crime com o São Paulo Futebol Clube, mas eu acho que nesse momento eles não têm competência para salvar. Eu acho que a gente tem que começar a aprofundar as camadas dessa discussão. Mas não estamos nem pensando nisso. Tá. Sou 10 dias treinando e o Grêmio jogou agora a Copa do Brasil e... mas ela jogou bem. Perdeu. Super concordo com isso, tá? Super concordo. Não adianta jogar bem e perder. Neste momento, não adianta jogar bem e perder. E jogar bem ou mal, isso cai no campo do subjetivo. O resultado foi alcançado? Não foi. E aí que está o problema. Apoio é importante, apoio é fundamental, nada de protesto. Entendeu? Mas tem que falar o que está acontecendo, pô. É salário atrasado, é imagem, o que é? Vamos resolver agora, no momento é agora. Se for salário atrasado e direito de imagem, chulapa, o São Paulo não tem condições de resolver isso, porque o presidente anterior, que foi afastado, empichado, seja lá o que for que você queira designar, da condição do antigo presidente, ele roubou o São Paulo Futebol Clube. Vamos chamar as coisas como elas são. Ele roubou. O São Paulo Futebol Clube está um clube quebrado. E não foi apenas o dinheiro, na minha opinião, não foi apenas o dinheiro que saiu em espécie do clube, porque ele tirava dinheiro em espécie do clube e também sacava em pequenos saques em caixas eletrônicos. Tem muito mais grana que saiu do São Paulo para essa dívida chegar a números bilionários. Então, se o problema é dinheiro, não vai resolver agora. Isso é fato. Ou vão resolver depois que derrubar o São Paulo, igual os outros times que caíram para a Série B. Um 2 vezes, outro uma vez. Vai acontecer isso, nós pode resolver o problema agora. A situação agora. E aí, gente? Bora. Que história. É brasileiro, foram 3 seguidos. E o Mundial. Gente, tem que cobrar um outro. Nós cobrava o outro e aceitava. Na nossa época, nós perdíamos gol, nós jogava mal. Entendeu? Nós ficava 3, 4 jogos, mas nós cobrava e aceitava. Porque eu não aceito, não conta. Porque hoje o jogador tem redes sociais, hoje você tem as bets influenciando no futebol, hoje você tem vários elementos que acabam compondo essa narrativa que ferram um pouco a vida dos jogadores. E assim, não estou querendo relativizar ou inocentar os jogadores, não. São elementos tangíveis hoje do futebol que acabam complicando a equação.
acabam tirando o foco, acabam tirando o interesse do jogador naquilo que realmente importa, sem falar nos clubes e nos dirigentes, nos empresários, todos os envolvidos que acabam ganhando com isso. Isso também é fato, isso também precisa ser colocado na equação e na situação de São Paulo de agora. Qual o problema? Aí quero ficar com raiva do Cicinho, dos outros caras que falam. Eu não falo porque eu fico aqui bem, pra mágoa, triste, tomando. Ai, até acabou. Alô? Chulapa, cuidado com o consumo, tá? Porque se para cada derrota do São Paulo você desaguar as mágoas no copo de cerveja, vai ter problema com o alcoolismo, tá? Eu não bebo, eu não tenho esse problema, mas o Chulapa pode correr esse risco. Estou te dando conselho de amigo, tá, Chulapa? Bora, gente. Ah, Chula, porque não foi mais no CT. Como? Como? É amor, é paixão. Eu também não iria. Até porque tem gente lá no São Paulo que não quer ver esses caras por perto, não quer ver os ídolos do passado criticando o presente, e eles têm moral para fazer isso. Eles têm história, eles têm conquistas, eles podem criticar o que está acontecendo no presente, porque, em termos práticos, é o pior período da história de São Paulo. E não é possível que esses dirigentes, que esse presidente que está lá agora, não entenda que está efetivamente afundando o São Paulo para o fundo do poço. E o que é pior, estão jogando a pá para ver se o buraco aumenta. É isso. Fala agora o que tá acontecendo. Resolve agora. Antes que as coisas piorem e aconteça coisa ruim, eu não jogo mais, mas os torcedores estão. Tá aí. Essa foi a fala do Chulapa. Agora eu quero pegar aqui no meu carrossel de vídeos a fala do Neto. Depois tem o Dorival, que eu quero pegar o Dorival Júnior. Esse aí eu vou deixar por último. Só para o torcedor do São Paulo ficar com aquele ranço. Mas com a palavra, craque Neto. Veio pra vocês todos. Como que chamava o rapaz que fazia aqui, que hoje é Barolo? Barolo, gente boa pra caramba. É, tá na TLC? Lá da Transamérica lá. É o seguinte, ó. Vocês estão fazendo um esforço danado pra cair pra segunda divisão. O que os dirigentes fizeram pro São Paulo nos últimos 10 anos não tem muita diferença do Corinthians. É que o Corinthians dá mais ibope. O Corinthians é muito maior, né? Isso é verdade. O Neto tem razão. Qualquer coisa que acontece de ruim com o Corinthians vai dar mais ibope porque é a maior torcida do país. E só para não dizer que não falei dos corintianos, a situação do Corinthians também não está das mais tranquilas nos aspectos financeiros. Só que o Corinthians tem alguns resultados a favor. O Corinthians está endividado, mas tem título recente no Campeonato Paulista. E título, de alguma forma, traz visibilidade, traz dinheiro, traz prestígio, traz torcida, traz sócios. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil numa janela recente, entre aspas, né? 3, 4 anos atrás. E isso se reverteu em o quê mesmo? Fica o questionamento. Porque só se fala do Corinthians, né? Você vai lá no GE, é o Corinthians. Você vai lá no UOL, é o Corinthians. Você vai aqui na rádio, é Corinthians. Você vai lá, é Corinthians. É só o Corinthians. Vai, Corinthians! Eu sempre quis dizer isso em vídeo, cara. Acho que estourou o microfone, mas tudo bem. O que fizeram para o São Paulo é uma das maiores catástrofes para um clube tão grande quanto o São Paulo. Vocês vão derrubar o São Paulo para a segunda divisão mais uma vez. Já derrubaram no Paulista. Já derrubaram no Paulista. De 91, se eu não tiver errado. Isso também, né, tá meio controverso, né? Meio controverso. Os livros de história não confirmam muito essa informação. Mas essa altura do campeonato, eu não vou discutir sobre uma possível imprecisão histórica do Neto, né? Vamos olhar para o presente. O cenário de presente de São Paulo é vias de rebaixamento. Mesmo nós estamos ainda em agosto de 2026, mesmo estando na 12ª posição do Campeonato Brasileiro. É porque tá todo mundo vendo que não tem perspectiva de melhora, ainda mais com Dorival Júnior como treinador. Vocês vão derrubar o São Paulo. Lucas, esses jogadores que vocês trouxeram, olha o que fizeram com o São Paulo. Olha a vergonha que é. Veio para vocês todos. Como é que chamava o rapaz?
Quando a voz mais sensata do bagulho é o craque Neto, é nada contra o craque Neto, tá? Eu super me alinho com alguns posicionamentos que ele tem, principalmente em relação ao Neymar. E eu não quis falar do Neymar, de tudo que o Neymar fez nos últimos dias, semanas, porque eu queria dar outro foco para esse canal. Mas eu concordo com tudo que o craque Neto falou. Mas quando ele é a voz mais sensata, é porque a coisa tá feia. E por último, mas não menos importante, ou talvez o menos importante dessa história, Dorival Júnior. Com a palavra, aquele que nos corneou. Com a palavra, aquele que colocou o chifre no São Paulo. Bom, sobre a arbitragem eu vou falar apenas de um lado. Aliás, eu não vou com a cara do Dorival Júnior porque ele relativiza algumas coisas que me afetam diretamente. Então eu já acho esse cara um bosta logo de cara, tá? Ele é meu vizinho metafórico, ele tem casa aqui em Florianópolis. Então é melhor eu jogar abaixo e não falar aquilo que eu realmente penso dele, tá? Assim, que é impossível que quem estava no VAR, seu Weber, Roberto Lopes, não tenha visto o puxão que existiu em cima do Luciano. E essa é a sua desculpa pro São Paulo perder o jogo, Dorival? Essa é a sua melhor desculpa? Pelo amor de Deus. É um absurdo aquilo. Não, É um absurdo essas merdas sair da tua boca, Dorival. Isso é um absurdo. não ter sido pontuado pelo árbitro de vídeo. É inaceitável aquele tipo de situação. É inaceitável o senhor ser treinador de futebol até hoje. Isso é inaceitável também, a gente tem que aguentar. As demais eu acho que aconteceram todas elas fora com... nós não temos um critério, né? Esse é o grande problema, nós não temos um critério. Por isso incomoda um lado quanto o outro, tá? Mas o puxão que existiu e que não foi pontuado pelo árbitro de vídeo, isso daí nos preocupa, porque esse tipo de atitude é inaceitável para quem está com tudo ali tranquilo, no ar-condicionado, vendo o que está acontecendo e só tem a obrigação de poder pontuar aquilo que acabou sendo. Bom, sobre a arbitragem eu vou... Dorival, inaceitável o senhor ser treinador de futebol até hoje. Inaceitável é o São Paulo Futebol Clube estar na situação que está. Inaceitável os dirigentes do São Paulo Futebol Clube conduzir o time a esta situação e a este cenário. Inaceitável é a gente estar discutindo um possível rebaixamento do São Paulo antes do início de setembro. Caraca, nem começou campanha de rádio e TV para a eleição para presidente, que vai rachar todo mundo de novo. A gente nem começou a ter briga de verdade por algo que vale a pena e a gente já está falando sobre a possível situação de rebaixamento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Isso é inaceitável. Entendeu, Dorival? Isso é inaceitável. Trabalhar mais para treinar o time, para tentar extrair alguma coisa desse bagaço de elenco que o São Paulo tem, é o que você deveria fazer. E quanto aos dirigentes, quanto aos diretores de futebol, quanto ao presidente Harry Macias Júnior, olha, parabéns, tá? Parabéns por esse bolo metafórico de cocô que vocês transformaram o São Paulo Futebol Clube. Parabéns! Para mim, o futebol é uma coisa que só existe quando tem UEFA Champions League, quando tem Copa do Mundo. E eu gravei vídeo falando sobre isso aqui neste canal. Eu estou sentindo falta da Copa do Mundo, porque enquanto estava rolando o Mundial, ninguém falava do São Paulo. Aí o São Paulo, como bem dito pelo Chulapa, fica 10 dias sem jogar, o Grêmio joga a Copa do Brasil e consegue vencer o São Paulo da forma como venceu. E o Dorival tenta jogar como desculpa o VAR para o São Paulo não ter conseguido um resultado positivo. É complicado. Eu acho muito engraçado como as pessoas distorcem as narrativas do seu bel prazer, mesmo quando os fatos não se alinham com isso. Dorival pode falar o que quiser. Os dirigentes do São Paulo podem falar o que quiser. Fato é que, quando todo mundo começa a discutir um possível rebaixamento do São Paulo em agosto, é porque a coisa tá feia. Essa é a realidade. Eu não ia gravar esse vídeo, mas como eu precisava de conteúdo para esse canal. E aparentemente o algoritmo está entregando mais futebol do que Fórmula 1. Tá aqui o que vocês queriam, ou melhor, nem pediam. Que eu sei que muita gente não queria saber a minha opinião sobre a situação do São Paulo neste momento. Nem eu queria dar esta opinião, na verdade. Mas se fez necessário, principalmente diante do desabafo do Chulapa,
e do fato do craque Neto ser a pessoa sensata neste momento. E é isso. Se você gostou do que viu no vídeo, se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe o conteúdo com outros São Paulinos que precisam ouvir verdades duras e inconvenientes. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.